Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada coração. Estou mais uma vez aqui matando saudade, revendo os irmãos, prazer imenso estar com vocês aqui. E hoje, início da campanha de Jó, eu nem sabia, meu irmão não havia falado, aí a gente preparou uma outra palavra, mas a introdução do livro de Jó é que a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, né? Um contemporâneo da época de Abraão, lá no passado, havia um homem numa terra de Uz, cujo nome era Jó. E a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Um homem que vivia na terra, sempre preocupado em agradar a Deus. Mas, um belo dia, a Bíblia diz que esse homem que possuía muitas riquezas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, e diz a Bíblia que ele era o mais rico da época. E ele ajudava os outros, ele abençoava, ele gostava de fazer o bem. Mas quando a gente vai vendo no livro, e vocês vão acompanhar essas leituras aí com outros pregadores, vai perceber que ele era o tal da época, né? Porque tem um momento que ele fala que quando ele passava, até o juiz botava a mão na boca, de tanto respeito que tinha aquele homem naquela terra. Então, ele estava prestes a se envaidecer, com tanta riqueza, com tanto dinheiro, com tanta fama e com tanta bondade que fazia. Porque até bondade, se a pessoa se envaidecer com ela, pode dar ruim. A gente tem que fazer entendendo que tudo é graça e misericórdia de Deus, é o Senhor quem faz por nós. E aí um belo dia, diz o livro ainda logo no início, que houve uma reunião no céu e os filhos de Deus, os anjos do Senhor, reuniram para poder ter um momento diante do Pai. E o texto vai dizer que o inimigo que estava na terra, né, o diabo, o Satanás, que havia sido expulso do céu e que estava na terra, ele aparece nessa reunião. Ele chega lá. E o texto vai dizer que quando Deus olha para a reunião e vê ele lá, Deus pergunta, de onde vem? E ele diz assim, de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus fala assim, observaste lá o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. É íntegro, é reto, é temente, e quando vê o mal, ele se desvia. E aí o inimigo começa a questionar Deus, dizendo, também tu cercaste ele lá na terra de riqueza, de honra, de fama, ele é o mais rico da terra. Por isso é que ele te serve, por isso que ele é íntegro, por isso que ele é reto, porque ele tem tudo. E aí nesse diálogo, Deus vira para o inimigo e fala, pode voltar e quando chegar lá, toca em tudo que ele tem. Toca em tudo que ele tem, pois tudo que ele tem está nas tuas mãos. E o inimigo volta daquela reunião para a terra e chega lá e a primeira coisa que ele faz é começar a matar as ovelhas, trazer bandos para roubar os camelos, roubar os bois e matar os filhos, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas também. E o inimigo volta lá daquela reunião disposto a tocar em tudo que Jó tinha, porque havia uma permissão de Deus para isso. Então ele tira tudo que ele tinha materialmente, ainda mata os 7 filhos e as 3 filhas. E aí, depois de ter feito tudo isso, o Jó está muito triste, muito aborrecido com tudo isso, acontece uma nova reunião. Acontece uma nova reunião e novamente o inimigo aparece lá. E o texto no início do capítulo de Jó vai dizer assim, de onde vem novamente? E ele novamente diz, eu estava na terra, rodeando, passeando por lá. E aí Deus fala assim, observaste lá o meu servo Jó, porque ninguém há igual ele. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a mim, ele desvia do mal e permanece fiel, mesmo depois de você ter incitado a mim contra ele. Depois de ter feito tudo que você fez, ele permanece fiel. E aí o inimigo, não satisfeito, vira para Deus e diz assim, tudo bem, mas ele permanece fiel a ti por causa da vida que tem, da saúde que tem. Ele ainda está bem. E aí Deus também permite, pode voltar para lá, toca na saúde dele, mas não permito que você tire a vida dele.
Então o inimigo volta daquela reunião para a terra e diz o texto lá no livro de Jó que ele dá um toquezinho em Jó e ali abre feridas do alto da cabeça à planta dos pés daquele homem. Segundo os médicos da época, diz que é um tipo de elefantíase, um enrugamento da pele que racha e abre feridas e dói muito. E coça demais. Tanto que o texto vai dizer que ele pega as cinzas e passa no corpo e começa a pegar um caco de telha e começa a se raspar, tamanha a doença e a dor que ele estava sofrendo. E aí, assim começa a história desse homem no livro, assim começa a campanha de Jó, que depois o meu irmão vai explicar, eu creio que a maioria já sabe como que é a campanha de Jó. Você abençoa a sua caixinha, no final ela volta para você como bênção no final do ano. Esse é o alvo, né? Final da campanha, dia 20 de dezembro. Estarei aí, se Deus permitir, encerrando essa campanha, em nome de Jesus. Né? Jó 42, é o último livro, são 42 capítulos que tem o livro de Jó, contando a trajetória da vida desse homem que começa igual eu acabei de contar para vocês. Ele termina ali o primeiro e o segundo capítulo, sentado no pó, sentado na cinza, raspando a sua ferida com um caco de telha e dizendo uma frase maravilhosa, que a Rose Nascimento, né, fez até uma música, que ela botou na música, que quando o Jó estava sentado na cinza, ele raspando as suas feridas, ela escreveu que ele disse assim: Jó se levantou da cinza e adorou, e falou para todo o inferno escutar, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele no pó e na cinza, ele falou assim, tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele entendeu que mesmo ele estando recebendo aquele mal, que não estava vindo de Deus, estava vindo do inimigo, mas ele não queria dar honra para o inimigo, a honra é de Deus. Até nas lutas que a gente enfrenta na vida, é permissão dele. É ele que permite, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Então se vem uma enfermidade, se vem um desafio, se vem uma luta, é Deus. A gente não tem que dizer, o inimigo está me perseguindo, está me atacando, não. Porque é o Senhor quem controla tudo. Tanto que o inimigo teve o quê? Tocar em Jó até onde Deus permitiu. Olha, pode tocar na saúde dele, mas você não pode tirar a vida dele. E passa-se 42 capítulos, aquele homem vivendo, sofrendo, os amigos acusando ele que ele estava em pecado, os amigos perturbando ele, e ele ali, sabendo que estava nas mãos de Deus. E é importante a gente entender isso, que a gente está nas mãos do Senhor. Seja na bonança, seja na fartura, seja na dificuldade, nós estamos nas mãos do Senhor. Porque o que nós temos? Nós temos o agora, sempre falo isso, nós só temos o agora, o hoje. O amanhã não nos pertence. E hoje, louvado seja Deus, porque aqui nós estamos com vida. Com vida. O maior dom que a gente tem de Deus é a nossa vida. A gente está aqui olhando um para o rostinho do outro, sabendo que Deus cuida de nós. Eu saí lá de Três Rios, vim, Deus guardou para chegar até aqui, rever os irmãos, compartilhar uma palavra, ceiar junto e iniciar essa campanha maravilhosa de Jó, que eu tenho certeza que vai ser bênção no dia 20 de dezembro. Vai ser bênção para você abrir essa caixa lá e fazer aquela ceia maravilhosa com a sua família, com a bênção de Deus. Eu louvo a Deus por essa iniciativa, desse projeto, de se preparar para o final do ano, que é uma época corrida, uma época que a gente gasta mais, é presente, é isso, é aquilo. Então a gente já se prepara, vai guardando uma moedinha aqui,
no final ela faz toda a diferença na vida da gente, né? Porque o Senhor multiplica, o Senhor acrescenta. Às vezes a gente não tem muito na hora, mas quando chega lá, a gente vê que Deus multiplicou. E nós vamos acompanhar essa trajetória na vida de Jó. E vocês vão ver eu encerrando aqui em Jó 42, a bênção. A bênção, todo mundo guarda a bênção. A luta a gente fica meio assim, mas quando chega a bênção, aí a gente gosta, né? E com Deus é assim, sempre tem bênção, ainda que seja lá no finalzinho. Mas tem, porque importante para Deus é o processo. É o processo. Jó teve que viver esse processo. E todos nós temos um processo. A gente tem um trajeto na vida. E a gente chega no final, sai melhor do que no início. O ouro só se purifica quando põe no fogo. Quanto mais fogo o ouro leva, mais puro ele fica. E Deus diz que nós somos como ouro na mão dele. Às vezes ele taca fogo na gente aí. Conversa de mineiro, quando eu falo taca fogo, ela fala assim, isso é assunto de mineiro, mineiro que fala taca fogo. Mas às vezes Deus bota fogo na gente, tira as impurezas e lá na frente ele vai ver. Não é para matar, é para purificar, né? Mas como eu falei que hoje é ceia, e eu já dei aí a introdução do livro de Jó, as outras histórias a gente vai contando no caminho, eu quero ler um texto hoje, para a gente falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Ele está em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7, que diz assim: Chegou, porém, o dia dos pães asmos, que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe respondeu: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família daquela casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa ele com os 12 apóstolos e disse-lhe: Desejei muito comer esta Páscoa antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Porque vos digo que já não tendo dado entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre
ano após ano, todo mundo assentado. E Jesus está ali com o pão e com o vinho. E ele vai representar para eles aquele pão que está ali, como o corpo dele. Aquele vinho que está ali sobre a mesa, como o sangue dele, que seria derramado logo em seguida, na cruz do Calvário. Tudo planejado por Deus na eternidade, para que acontecesse exatamente na época da Páscoa, na época da festa dos pães asmos. Era o ritual que Deus estava mandando eles fazer para que o povo pudesse, naqueles 7 dias, se purificar, tirar o fermento, tirar as impurezas da sua vida, refletir naquilo que havia feito. Por quê? Porque um cordeiro ia ser morto, o cordeiro ia ser imolado, como pagamento do pecado que as pessoas haviam feito. E agora, Jesus está dizendo assim, eu ansiei por esse momento. Jesus veio ao mundo exatamente para isso, para morrer como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tanto quando ele foi ser batizado por João, João olha para ele e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então agora, chegamos a esse momento maravilhoso. Jesus está ali, com os 12, inclusive Judas. Ele não negou a ceia nem para Judas. Judas era o homem de confiança dele. Tanto que ele deu Judas para tomar conta do dinheiro. Era o homem que carregava a sacola do dinheiro. Mas o texto diz que ele roubava. Ele tirava o dinheiro das ofertas que eram dadas para o ministério de Jesus e dos apóstolos. O Judas roubava. E isso o inimigo encontrou brecha na vida dele, para que ele pudesse ser o homem que iria vender Jesus por 30 moedas de prata, por causa das suas atitudes de ganância, por causa das suas atitudes de falta de atenção, porque quando a gente olha, Jesus fala assim, eu não vos escolhi 12, um de vós é diabo. Aí o texto diz que todos começaram a se perguntar, quem é? Quem vai ser? Quem? Sou eu? E aí Jesus fala assim, aquele que levar a mão no prato comigo, esse há de me trair. O Judas, distraído, enfiou a mão no prato, porque a mente dele não estava ali. A mente dele estava lá nas 30 moedas de prata que ele ia ganhar, porque ele já tinha feito um acordo com os principais sacerdotes da época. Não foi com os romanos, o acordo foi com a igreja, com os sacerdotes do templo, porque eles queriam prender Jesus. Porque Jesus ensinava somente o amor, ensinava somente a caridade. Jesus vivia não no meio da elite religiosa, mas a Bíblia diz que ele vivia com os publicanos, com os pecadores, comia com ele, bebia com ele, curava os enfermos, expulsava os demônios, sarava as feridas do povo, sem pretensão nenhuma, apenas por amor e caridade. Mas a liderança, ela vivia puxando só o povo para o templo para sustentar os seus impérios, sustentar. E aí eles queriam prender Jesus, porque Jesus estava agindo de forma diferente. Era alguém do povo, era alguém que vivia no meio do povo. E isso incomodava Anás, Caifás, essa turma que estava no poder, e eles queriam prender Jesus. E aí o Judas, sabendo disso, foi lá, conversou com eles, falou assim, eu tenho um jeito de entregar ele para vocês. Eu sei onde ele fica de noite. Eu sei onde ele vai à noite, que é para orar, ele ia para o monte orar. Eu sei para onde ele vai. E aí eles acertaram com ele. A gente paga 30 moedas de prata se você nos levar lá onde ele fica orando à noite. E aí ele combinou. Depois que fez o acordo, ele ainda foi para a ceia. Aí chegou na ceia, ele estava lá distraído, pensando só no dinheiro que ia receber depois. E a Bíblia diz que quando ele dá um bocado de pão, o inimigo entrou nele. O inimigo entrou em Judas. E aí Jesus vira para ele e fala assim, Judas, o que tem que fazer
faça depressa. E ele sai dali e vai até os sacerdotes, esperar o momento em que a ceia iria terminar. Jesus ia voltar para o monte com seus discípulos para orar, e ele sabia o horário. E isso aconteceu. Mas para se cumprir o que já estava escrito, porque Jesus, ele veio justamente para isso, para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. E quando a gente celebra a ceia hoje, ele fala assim, façam isso em memória de mim. Tanto que ele fala assim, a partir de hoje, dessa ceia, eu não beberei mais do fruto da vide, ou seja, eu não tomarei mais o vinho, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Há uma promessa para nós, há uma promessa de esperança, de que um dia nós vamos encontrar com Cristo Jesus. Porque ele falou assim, vocês vão beber comigo no reino do meu Pai, mas enquanto isso, façam na terra em memória de mim. A nossa esperança é essa, de que aquele cordeiro que foi imolado, não dentro de um templo como eram os outros, mas no alto do monte, num local chamado Caveira, que se entregou na cruz por mim e por você, ele voltará um dia. Não importa se a gente vai estar vivo ou não, ele vai voltar para quem o espera. Ele voltará para aqueles que o aguardam. É promessa dele para cada um de nós. Mas hoje nós estamos aqui para relembrar esse dia, relembrar esse momento. Por que que o Judas foi condenado? Porque ele bebeu a ceia sem discernir o corpo, discernimento do corpo. Ele não estava ali discernindo quem estava com ele. Discernir o corpo é a gente perceber, minha amada irmã que está aqui, meu amado irmão, meus irmãos que estão aqui, queridos, a gente tem prazer em estar aqui junto, de passar esse momento junto de comunhão, esse momento de ouvir a palavra, de orar uns pelos outros, de abençoar um ao outro, de viver o momento da campanha de Jó junto e ver em dezembro todo mundo celebrando ali, abrindo a sua caixinha, momento de comunhão, de confraternização. Quantos momentos essa casa tem proporcionado? Festa das crianças, Páscoa. Isso é momento de comunhão, a gente está discernindo o corpo, porque o corpo de Cristo somos nós. Ele é o cabeça de um corpo. Eu e você somos membros desse corpo, que está espalhado pela face da terra em todos aqueles que amam e que cuidam do outro. Independente da denominação, Jesus não estabeleceu uma denominação, ele estabeleceu um reino de justiça e paz e alegria no Espírito. Quando a gente ajuda o outro, nosso espírito se alegra. Quando a gente faz uma obra de caridade, o nosso espírito se alegra. Isso é alegria no Espírito. E aí nós estamos vivendo o corpo de Cristo, aquilo que ele começou a fazer. Ele começou abençoando, ele começou curando os enfermos, ele começou fazendo a obra dele na terra, e ele voltou ao céu e disse assim, agora vocês continuem. Vocês são o meu corpo. Tanto que ele falou assim, eu vos dou poder. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.